Quem não é ligado no mercado financeiro tem uma ideia totalmente errada de que todo investidor é um mini Faria Lima, herdeiro que bebe água com gás e limão num copo Stanley e anda de patinete, o que obviamente não é verdade. Inclusive, muitas pessoas têm a ideia errada de que todo o mercado financeiro é de direita e apoiou o presidente Bolsonaro na eleição de 2022, o que também não é verdade. Eu vou mostrar nesse vídeo e falar o que a gente pode esperar dos próximos meses e anos, quem apoiou o Lula e agora está se arrependendo, e até se o famoso IPCA mais 6% oferecido pelo governo são boas opções ou não, beleza? Acompanha aí. Fala pessoal, antes de mais nada eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, curtir, que eu acho que esse conteúdo vai gerar valor para muitas pessoas. E para a gente ter uma visão geral dos números, hoje o Brasil deve ter por volta de 20 milhões de investidores, e por mais que a maior parte realmente dessas pessoas tenham uma tendência maior para a direita, não são elas que possuem poder de influência no mercado. Desses milhões de investidores, só uns 100 ou 200 que realmente têm acesso e influência direta no rumo econômico do Brasil, para inclusive fazer lobby político. E é a opinião desse grupo seleto que importa no final das contas. A gente está falando aqui de CEOs de grandes instituições financeiras, acionistas majoritários de empresas listadas, gestores de fundos gigantes, economistas de altíssimo calibre, e só. É para essas pessoas que os políticos se importam quando se referem ao mercado financeiro. Para o investidor que tem umas ações e cotas de fundos, eles não estão nem se... Então, tendo isso em mente, não é nenhum absurdo dizer que boa parte da Faria Lima fez o L, sim, por razões que ainda vamos comentar. Mas parece que boa parte já se arrependeu, como é o caso aí do gestor do Fundo Verde, um dos maiores do Brasil, Luiz Stuberger. Além dele, Rogério Xavier, que mora em Londres, o gestor, da famosa SPX, foi muito criticado e acusado de apoiar Lula na época da eleição, dizendo que o estrangeiro vê Lula com bons olhos. Depois ele veio atrás dizendo que isso não tinha nada a ver com ideologia política ou voto, mas sim com alocação de investimentos e estratégia para conseguir bons retornos, independentemente de quem fosse eleito, Mas se você acha que para por aí, você está muito enganado, porque durante a eleição de 2022, principalmente no segundo turno, houve uma racha interna do Itaú Unibanco com as duas principais famílias controladoras do banco apoiando candidatos diferentes. Enquanto a maior parte dos membros da família Setúbal, que é a família originária do Itaú, apoiavam Bolsonaro, os membros da família Moreira Salles, que é a família do Unibanco, apoiou a volta de Lula. E ainda assim, mesmo dentro de cada família, também havia rachas, como foi o caso de Neca Setúbal, que é uma das maiores acionistas do Itaú, por questões de herança, com um patrimônio de quase 2 bilhões de reais, que apoiou o Lula. Inclusive, ela foi chamada para compor o grupo de trabalho da educação durante a transição do antigo governo para o governo atual, tendo uma relação muito próxima com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que a convidou para o gabinete. E também participou de vários encontros com Haddad, que a gente sabe que agora é o atual ministro da Fazenda. Mas eu acho que o caso recente mais emblemático de uma pessoa importante para o mercado financeiro e que fez o L é o do Luiz Stuberger, porque agora, no segundo ano de Lula, ele jogou a toalha e se diz arrependido de ter apoiado o atual presidente. Para quem não conhece, Stuberger é, entre aspas, apenas o CEO e CIO da gestora Verde Asset e o grande nome por trás dos maiores e mais antigos fundos do Brasil. No começo de maio, Stuberger disse que ele estava arrependido de ter acreditado que o governo de Lula conseguiria controlar o equilíbrio das contas públicas ao longo do mandato, o que não está acontecendo nem de longe. Um dos motivos que fez com que ele jogasse a toalha de vez foi a mudança das metas de superávit primário para 2025 e 2026, que o governo anunciou no dia 15 de abril. Com a nova meta, a projeção deixou de ser um superávit de 0,5% do PIB para apenas um quadro de equilíbrio entre receitas e despesas, que é só uma forma chique de dizer déficit zero. Ou seja, o governo pretende ficar empatado com o que entra e com o que sai no resultado primário para 2025. Quer dizer, essa seria a teoria, mas na prática, como aqui é Brasil, a história
sempre acaba sendo diferente. Isso porque com um novo arcabouço fiscal, há uma tolerância de até 0,5 ponto percentual, seja para cima ou para baixo, da meta, o que permite ao governo entregar um déficit de 0,25% do PIB já no ano que vem, sem que ele sofra qualquer tipo de sanção ou leve acionamento de gatilhos fiscais. Então, resumindo esse balaio aqui, a meta saiu de um superávit fiscal de 0,25% para uma meta de déficit de zero, mas tem aquela possibilidade no radar de acabar virando um déficit de 0,25%. Isso falando de 2025, ano que vem. Porém, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias também fez revisões para o resultado primário de 2026, que é o último ano do terceiro mandato de Lula, deixando de lado a meta antiga de superávit de 1% do PIB para a nova meta de 0,25%, o que pode acabar resultando apenas num déficit de zero por conta da tolerância do arcabouço fiscal, que eu comentei há pouco. Olha, vendo tudo isso, Stuberger disse que o arcabouço fiscal virou uma peça de ficção e que os ruídos de um descontrole fiscal agora são sinais, já que há uma grande facilidade em alterar o arcabouço fiscal. Foi aí que ele soltou a frase que se espalhou aí pelo mercado financeiro, dizendo que ele se penitencia por ter acreditado que o PT poderia ter pelo menos um mínimo de seriedade no âmbito fiscal. Além de tudo isso, Stuberger não apenas ficou na falação, mas ele também fez movimentações que vão nessa linha de pensamento, como praticamente zerar todos os títulos indexados à inflação, que de forma técnica a gente chama aí de NTN-B. E é engraçado porque nesse momento todo mundo no mercado financeiro, do mais avançado ao mais iniciante, só fala de um assunto, o tal do IPCA mais 6%, e o quanto é difícil conseguir essa rentabilidade mesmo num horizonte de longo prazo. Isso porque é muito difícil para o investidor realmente conseguir uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, que é questionável também, né, de 6%, ainda mais com um investimento tão seguro quanto o do Tesouro. Mas não é sempre que as taxas ficam tão atrativas assim. Pelo contrário, nos últimos 10 anos, em apenas 24% do tempo elas estavam acima dos 6%. Sem contar que muitos investimentos, até mesmo de renda variável, não bateram um retorno de 6% acima do IPCA nos últimos anos, como é o caso de algumas ações, fundos imobiliários e fundos. Porém, mesmo diante desse cenário atrativo, Stuberger zerou as posições em NTN-B e alocou esses recursos em TIPS, que são títulos do governo americano que funcionam de uma forma semelhante, né? O principal investido é corrigido pelo índice de inflação e há um retorno adicional pago. Então, ele zerou as posições em NTN-B aqui no Brasil, sendo que a maioria era para 2035 e está investindo agora em TIPS com prazo de vencimento para daqui a 5 e 10 anos. Segundo o Stuberger, a ideia é ter o mesmo ativo, mas deixando de lado um pouco desse risco fiscal que está por vir nos próximos 2 anos, sendo que atualmente 40% do patrimônio líquido do fundo está investido em TIPS. Mas agora eu quero saber a tua opinião. Você também apoiou a eleição do presidente Lula e se arrependeu ou mantém, né, apoiando ele? Ou então você sempre foi contra e segue na oposição? Comenta aqui que eu quero saber. E fala também se você está ou não investindo no tão falado título do Tesouro, né, IPCA mais 6%, ou se enxerga oportunidades melhores em outros ativos. Se você quiser conhecer a Carteira Z para ter acesso aos melhores fundos do Brasil, vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem alguns fundos recomendados que estão rendendo, nesse momento, o equivalente a IPCA mais 8%, IPCA mais 9% e até mais do que isso. Qualquer dúvida é só mandar no contato @carteiraz.com e eu quero ter o prazer de responder a todos pessoalmente, beleza? Um abraço e até a próxima.